Boa noite. Tudo certo com vocês, gente? Tudo bem? Parece que estão com um pouco de sono. Imagino que o dia ensolarado aí deixa o pessoal com sono, não sei como é que é. Também fico com preguiça nesses dias. É um domingo um pouco diferente dos últimos dias que a gente está enfrentando, né? Porque é chuva atrás de chuva, chuva, chuva. E quando tem dias assim, parece que a gente já está a pleno vapor no verão. Tá 40 graus e não tá tanto assim, né? Os 40 graus ainda vão chegar lá por volta de janeiro, né? Mas é muito bom ter um dia assim. É bom a gente estar aqui nesse domingo podendo celebrar a Deus juntos, como família, como corpo de Deus. E esse é um privilégio que a gente tem. Todos os domingos de se encontrar, sol não é sempre, mas a gente tem esse privilégio de a gente poder estar aqui junto, louvando a Deus, aprendendo mais sobre aquilo que a palavra dele nos ensina. Então, vamos seguir então para aquilo que a palavra de Deus nos diz e para aprender um pouco mais da história, da redenção, aquilo que Deus faz com o seu povo até chegar a nós nos dias de hoje. E assim, pessoal, nesses últimos dias, embora são dias corridos, imagino que não só para mim, mas para todos vocês, porque a gente está naquela fase do final do ano. Então, toda semana tem pelo menos umas 3, ou tem alguma comemoração que a gente tem que fazer, porque o ano acabou, porque tem isso, tem aquele outro. E a gente está naquela fase corrida do ano, né, que tem muitos compromissos. Mas, além desse tempo corrido, eu tenho tido, não só eu, mas eu e a Nath, a gente tem tido o privilégio de poder estar acompanhando alguns casais que estão prestes a firmarem o belo compromisso dos laços do matrimônio. E é muito bacana ver tudo isso. Ver como Deus tem cuidado de pessoas, elas têm até mesmo se conhecido e louvado a Deus com essa relação que vai chegar no casamento. E pensando nisso tudo, eu vejo como o tempo passou bem rápido. Porque no final desse ano, eu já vou dizer a data para vocês podem mandar um presente lá para casa se vocês quiserem. Tá? No dia 18 de dezembro, eu e a Nath, a gente completa 2 anos de casado. E parece que foi assim, parece que foi tão rápido. Né, chegou logo esses 2 anos de casado e é um momento que a gente é imensamente grato a Deus porque tem sido maravilhoso esse tempo junto, esse tempo que Deus tem nos conduzido como família. E esse tempo tem sido tão bom que o que eu gostaria de compartilhar aqui hoje, o texto que eu gostaria de compartilhar aqui hoje é um texto muito significativo para mim e para a Nath também. Porque justamente nesse texto que a gente vai ler hoje está o versículo do nosso casamento. Tá o versículo que simboliza o nosso compromisso como família diante de Deus. E aí eu queria convidar vocês a abrirem suas Bíblias em Josué, capítulo 24. O último capítulo de Josué. Texto bem conhecido, provavelmente vocês já ouviram alguma dessas frases aqui que Josué está falando. Né? O último discurso de Josué. A gente vai ler o capítulo inteiro, tá, pessoal? Então a gente vai ler bastante hoje. Então fiquem atentos aí, acompanhem, que vai ser muito proveitoso esse texto aqui para todos nós. Então vamos lá, Josué 24, versículo 1. Então Josué reuniu todas as tribos de Israel em Siquém, convocou as autoridades, os líderes, os juízes, os oficiais de Israel e eles compareceram diante de Deus. Josué disse ao povo: assim diz o Senhor, o Deus de Israel. Há muito tempo os antepassados, inclusive Terá, pai de Abraão e de Naor, viviam além do Eufrates e prestavam culto a outros deuses. Mas eu tirei seu pai Abraão da terra que fica além do Eufrates e conduzi por toda a Canaã e lhe dei muitos descendentes. Dei-lhe Isaque, e a Isaque dei Jacó e Esaú. A Esaú dei os montes de Seir, mas Jacó e seus filhos desceram para o Egito. Então enviei Moisés e Arão e feri os egípcios com pragas, com as quais os castiguei. E depois tirei vocês de lá. Quando tirei os seus antepassados do Egito, vocês vieram para o mar. E os egípcios os perseguiram com carros de guerra e cavaleiros, até o Mar Vermelho. Mas os seus antepassados clamaram a mim, e eu coloquei trevas entre vocês e os egípcios. Fiz voltar o mar sobre eles e os encobrir. Vocês viram com os seus próprios olhos o que eu fiz com os egípcios. Depois disso, vocês viveram no deserto longo tempo. Eu os trouxe para a terra dos amorreus, que viviam a leste do Jordão. Eles lutaram contra vocês, mas eu os entreguei nas suas mãos.
Eu os destruí diante de vocês e vocês se apossaram da terra deles. Quando Balaque, rei de Moabe, filho de Zippor, se preparava para lutar contra Israel, mandou buscar Balaão, filho de Beor, para lançar maldição sobre vocês. Mas eu não quis ouvir Balaão, de modo que os abençoou vez após vez, e eu os livrei das mãos dele. Depois vocês atravessaram o Jordão e chegaram a Jericó. Os chefes de Jericó lutaram contra vocês, assim como os amorreus, os ferezeus, os cananeus, os hititas, os girgazeus, os heveus, os jebuseus, mas eu os entreguei nas mãos de vocês. Eu lhes causei pânico para expulsá-lo de diante de vocês, como fiz com os 2 reis amorreus. Não foram a espada e o arco que lhes deram a vitória. Foi assim que lhes dei a terra que vocês não cultivaram e cidades que vocês não construíram. Nelas vocês moram e comem de vinhas e olivais que vocês que não plantaram. Agora temam ao Senhor e sirvam-no com integridade e fidelidade. Joguem fora os deuses que os seus antepassados adoraram além do Eufrates e no Egito e sirvam ao Senhor. Se, porém, não lhes agrada servir ao Senhor, escolham hoje a quem irão servir. Se aos deuses dos seus antepassados, que os seus antepassados serviram além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra vocês estão vivendo. Mas eu e minha família serviremos ao Senhor. Então o povo respondeu: longe de nós abandonar o Senhor para servir outros deuses. Foi o próprio Senhor, o nosso Deus, que nos tirou, o Senhor, o nosso Deus, que nos tirou a nós e a nossos pais do Egito, daquela terra de escravidão, e realizou aquelas grandes maravilhas diante dos nossos olhos. Ele nos protegeu no caminho e entre as nações pelas quais passamos. Além disso, o Senhor expulsou de diante de nós todas as nações, inclusive os amorreus que viviam nesta terra. Nós também serviremos ao Senhor, porque Ele é o nosso Deus. Josué disse ao povo: vocês não têm condições de servir ao Senhor. Ele é Deus santo, é Deus zeloso. Ele não perdoará a rebelião e o pecado de vocês. Se abandonarem ao Senhor e servirem a deuses estrangeiros, Ele se voltará contra vocês e os castigará. Mesmo depois de ter sido bondoso com vocês, Ele os exterminará. O povo, porém, respondeu a Josué: de maneira nenhuma nós serviremos ao Senhor. Disse então Josué: vocês são testemunhas contra vocês mesmos de que escolheram servir ao Senhor. Disse Josué: agora então, joguem fora os deuses estrangeiros que estão com vocês e voltem-se de coração para o Senhor, o Deus de Israel. E o povo disse a Josué: serviremos ao Senhor, o nosso Deus, e lhe obedeceremos. Naquele dia, Josué firmou um acordo com o povo de Siquém, com o povo em Siquém, e lhe deu decretos e leis. Josué registrou essas coisas no livro de Deus. Depois ergueu uma grande pedra ali sobre a grande árvore perto do santuário do Senhor. Então disse ele ao povo: vejam esta pedra. Ela será uma testemunha contra nós, pois ouviu todas as palavras que o Senhor nos disse. Será uma testemunha contra vocês, caso sejam infiéis ao seu Deus. Depois Josué despediu o povo, cada um foi para a sua propriedade. Passando algum tempo, Josué, filho de Num, servo do Senhor, morreu. Tinha 110 anos de idade, e o sepultaram na terra que tinha recebido por herança, em Timnat-Será, nos montes de Efraim, ao norte do monte Gaás. Israel serviu ao Senhor durante toda a vida de Josué e dos líderes que lhe sobreviveram e que sabiam de tudo o que o Senhor fizera em favor de Israel. Os ossos de José, que os israelitas haviam trazido do Egito, foram enterrados em Siquém, no quinhão de terra que Jacó havia comprado dos filhos de Amor, pai de Siquém, por 100 peças de prata. Aquele terreno tornou-se herança dos descendentes de José. Sucedeu também que Eleazar, filho de Arão, morreu e foi sepultado em Gibeá, que fora dada a seu filho Finéias, nos montes de Efraim. Senhor Deus, nós agradecemos, Pai, pelo privilégio que nós temos de estar aqui diante de Ti, Deus, ouvindo a Tua palavra, lendo a Tua palavra, Deus, meditando sobre ela, sendo confrontado por ela, Deus. Senhor, nós pedimos que o Senhor seja exaltado acima de tudo, que o Senhor seja adorado, assim como nós acabamos de cantar, porque o Senhor é o nosso Deus. Pedimos, Pai, que a Tua palavra transforme nosso coração, quebre o nosso coração e nos faça de novo,
para que cada dia mais possamos dar mais glórias, mais honras ao Senhor. Porque somente o Senhor é digno, somente o Senhor é o nosso Deus, é o nosso Salvador. Nós te agradecemos por esse privilégio, Pai, por sermos livres para ler a Tua palavra, para podermos estar reunidos, Deus, sem ter medo da perseguição. Obrigado por isso. Nós te louvamos em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Amém. Gente, a gente leu um texto longo, né? 33 versículos aqui na minha Bíblia, dá praticamente 2,5 páginas. É bastante coisa que a gente leu, uma história bem importante. E a questão é que todo texto bíblico que a gente se propõe a ler, a gente sempre precisa de um contexto para a gente entender verdadeiramente aquela mensagem. Não posso pegar textos fora de contexto e dizer aqui para vocês que a Bíblia inteira fala sobre aquilo, né? E a gente vê muito isso, né? A gente sempre tem que olhar para um contexto imediato, um contexto dos versículos que estão ali próximo do texto, e também um contexto amplo da história. E o que é muito interessante nesse último discurso de Josué é que ele faz questão de relembrar o povo de tudo aquilo que tinha acontecido. Tudo. Embora o povo ali que está ouvindo Josué, né, o povo que estava ali diante dele fizesse parte do enredo de toda essa história que ele contou, ele faz a questão de contextualizar todas as suas palavras. Então, antes de Josué realmente confrontar o povo, ele faz questão de explicar de onde eles vieram. Ele diz muito dos primórdios da vida e do povo de Israel. Eu confesso que isso facilita muito a minha vida, né, aqui na frente, porque a gente sempre tem essa ânsia de buscar o que é a essência do texto, qual que é o contexto que está ali em volta, e Josué já fez todo o trabalho. Então aqui basicamente eu só vou ler o texto, vou repetir aquilo que Josué está ensinando, porque ele é bem sucinto, ele faz um resumo de toda a história de Israel até aquele momento. E é muito interessante porque a gente está aqui no capítulo 24 e dos versículos do 1 até o 13. Josué, basicamente, ele resume mais de 500 anos de história. É um cara que ele vai direto ao ponto. Ele pegou 500 anos e escreveu em 13 versículos, né? Num trecho muito, muito pequeno. É um breve resumo, basicamente, de Gênesis 12 até Josué 22. Então a gente está falando aqui Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio e Josué quase inteiro. A gente está falando de 6 livros da Bíblia, toda aquela história gigante, Josué resumiu em 13 versículos. E a questão é que esse último grande discurso de Josué como líder do povo, né? Porque a gente viu que logo depois ele morre, né? Logo depois, né? Um tempo depois, né? E ele lembra os primórdios, lá no início, quando Deus chamou Abraão da terra de Ur dos Caldeus, né? Então ele vai lá no início do povo de Israel. Josué, né? Conta a história de como Deus foi gracioso, bondoso, amoroso ao chamar Abraão de uma terra tão distante. E ele até usa os termos, né? Ele estava lá além do Eufrates, adorava outros deuses, né? E como Deus foi gracioso em chamar Abraão para uma nova terra, longe dos seus parentes, longe dos seus antigos deuses, longe principalmente da idolatria. Porque Deus capacita Abraão a crer, ele dá fé a Abraão para crer no Deus verdadeiro. E é legal porque Deus chama Abraão e ele diz para ele, né? Ele promete que dele iria vir um grande povo, uma grande nação. E a partir disso, todos os povos da terra seriam abençoados. E ali, esse povo que está ali diante de Josué é esse grande povo que veio efetivamente de Abraão. Josué fala de Abraão, fala de Isaac, fala de Jacó, de como seus antepassados foram parar no Egito. Ele fala disso também. Depois disso, ele já dá um salto temporal, que só nesse salto temporal aqui do versículo 4 para o versículo 5, já pulou 400 anos. Porque ele fala, então enviei Moisés e Arão e feri os egípcios. Josué prossegue ao chamado de Moisés e Arão, que são os representantes de Deus para libertar o povo lá do Egito, da escravidão que eles estavam enfrentando. Josué conta brevemente sobre as 10 pragas e como Deus usou isso para libertar o povo. E que mesmo assim o coração do faraó permanecia obscurecido, a ponto de não aceitar essas 10 pragas e ainda perseguir o povo até o Mar Vermelho. E essa perseguição do faraó com os egípcios, com seus carros de guerra e com seus cavaleiros, ela teve o seu fim no milagre que Deus fez em abrir o mar e justamente libertar o povo de Israel.
A gente já ouviu falar dessa história, né? A gente já ouviu falar disso. E Josué faz questão de lembrar esse povo que muitos daqueles que estavam ali ouvindo Josué, eles estavam lá. Eles não precisam ser relembrados. Eles viram com os próprios olhos. Afinal, quando a gente olha no versículo 7, Josué fala isso. Ele diz assim, no versículo 7, no finalzinho, vocês viram com seus próprios olhos o que eu fiz com os egípcios. Deus, através de Josué, e aqui quando Josué no início ele diz assim, e disse o povo, assim diz o Senhor. Ele está só repetindo aquilo que Deus ordena ele dizer. Ele está falando exatamente aquilo que Deus mandou ele dizer. E ele diz, vocês viram com os seus próprios olhos o que eu fiz com os egípcios. Depois dessa libertação, ele também resume brevemente ali que eles viveram no deserto por um longo tempo. E esse longo tempo é mais um salto temporal, porque é mais 40 anos. Que ele resume, ele passa rápido ali, porque o pessoal sabe do que ele está dizendo. O pessoal viveu isso. Esse povo viveu no deserto 40 anos devido à sua falta de fé, ao seu medo, à sua murmuração, reclamação. Sendo assim, aquele povo que está ali, provavelmente, os mais velhos que estavam ali diante de Josué, eram novinhos quando tudo isso aconteceu. Porque depois de Deus se revoltar com essa revolta do povo de Israel ali, que estava perambulando no deserto, Deus fala assim, aqueles que têm 20 anos ou mais, ninguém vai entrar na terra prometida. Ninguém vai pisar lá, ninguém vai ver, ninguém vai usufruir da terra prometida, que eu prometi lá atrás aos seus antepassados. Os únicos que entram nessa terra prometida são Josué, Caleb. São as duas únicas pessoas que entram na terra prometida e que tinham mais de 20 anos. Então muitos daqueles que estavam ali, inclusive viram seus pais morrer no meio de todo esse trajeto. Porque seus pais foram desobedientes. E Josué está falando para esse povo. Não está falando para quem nunca viu. Ele está falando para o pessoal que perambulou, que caminhou bastante tempo no deserto. E esse povo que está ali, essa nova geração, é a geração que atravessou o Jordão, que guerreou com vários povos contra ali Jericó, contra os amorreus, ferezeus, jebuseus, lutou com todo mundo. E isso é recente, porque isso aqui já está no livro de Josué. É a vida de Josué ali guiando o povo. Essa geração seguiu as ordens de Deus dadas a Josué. E eles pegaram as suas espadas, pegaram os seus arcos, seus escudos e foram para a guerra como Deus ordenava a Josué e a todo o povo. Eles viram isso, eles participaram de tudo isso. Mas o que chama a atenção nos versículos 12 e 13 é que Deus fala que, embora eles tenham participado de tudo isso, ele diz assim, nos versículos 12 e 13, eu lhes causei pânico para expulsá-los de diante de vocês, como fiz com os 2 reis amorreus. E aí aqui é muito importante, não foram a espada e o arco que lhes deram a vitória. Ou seja, não foram as forças deles, não foi a capacidade deles de guerrear, não foi porque eles estavam em maior número, mas foi porque Deus os fez prevalecer, vencer essas guerras. Foi assim que eu lhes dei uma terra que vocês não cultivaram, e cidades que vocês não construíram. Nelas vocês moram e comem de vinhas e olivais que não plantaram. Deus está dizendo assim, gente, vocês não fizeram absolutamente nada, vocês só me obedeceram. Quem venceu as guerras, quem que conquistou todas essas cidades, essa terra que eu prometi a vocês, fui eu. Deus está dizendo isso para o povo. E esse talvez é o primeiro ponto que a gente pode tirar de todo esse capítulo, que ele é grande, mas ao mesmo tempo ele conta uma história fenomenal para todos nós. Quando a gente se depara com esses 13 primeiros versículos, que são basicamente o resumo de mais de 500 anos de história, dos descendentes de Abraão, Isaac e Jacó, que depois tem o seu nome trocado para Israel, a gente pode contemplar a graça, a misericórdia, o amor de Deus para com esse povo. Porém, o que mais nos salta aos olhos, ao ver Josué relatando cada uma dessas histórias que aconteceram, é justamente a fidelidade de Deus para com um povo que não merece um pingo da fidelidade de Deus. Não merece nada. Deus tinha todos os motivos para fulminar esse povo da face da terra várias vezes. Várias vezes. Inclusive lá atrás. Nos patriarcas, quando eles estavam no Egito, quando eles saíram, quando eles caminharam no deserto por tanto tempo. Esse povo foi infiel inúmeras vezes. Inúmeras, não foi só uma. Foram várias. A gente pode citar aqui o exemplo de Êxodo 32, onde que eles fazem um bezerro de ouro. Moisés está lá no monte falando com Deus, e o que o povo está fazendo lá embaixo? Vão fazer um bezerro de ouro e vão adorar. Olha o que acontece com esse povo. Lá em Números 11, a gente vê a reclamação do povo por causa do maná. Porque eles estavam andando no deserto, e vocês sabem que deserto não dá para plantar nada, nem nada nasce lá. É areia e sol quente, não vai nascer nada. E Deus
dava o alimento para eles, que era o maná, que toda manhã eles acordavam e iam lá pegar o maná. E aí uma hora eles falam assim, Deus, a gente não aguenta mais comer maná. Esse negócio não é bom. A gente quer carne. Parece que eles estão gaúchos. Eles querem churrasco. Eles estão reclamando da provisão de Deus. Deus dá alimento para eles todos os dias. Eles dormem numa terra seca, acordam, não tem nada, dormem, não tem nada, acordam, tem lá um negócio para eles pegar e comer. E eles estão reclamando que eles querem carne. E além do mais, eles ainda falam, lá no Egito, a gente tinha carne. Eles preferiam voltar para a escravidão ao seguir aquilo que Deus tinha trazido para eles. A gente pode ainda seguir em Números 14, a gente vai ter a história de Cades Barnea, onde que Moisés escolhe 12 espias para irem até a terra prometida, que agora eles estão entrando. Ele escolhe um representante de cada tribo. E vão lá 12 representantes, e eles têm que analisar toda a terra, ver se é uma terra boa e tudo mais, se os povos são fortes, como é que eles poderiam entrar naquela terra. E aí, quando voltam esses 12 espias, só 2 têm relatos bons da terra, que são justamente Josué e Calebe. São os únicos que entram na terra prometida depois. Os outros 10, eles falam, nossa, nós vamos morrer lá. Os povos são fortes. E aí Deus está carregando eles, Deus venceu o Egito, abriu o mar, e eles estão assim, poxa, nós não vamos conseguir. Depois ainda, isso aqui a gente está falando tudo antes, mas se a gente pular depois para o livro de Juízes e para os próximos livros também, logo em Juízes a gente vai ver que esse povo virou de ponta cabeça. Esse povo se desviou e não está mais nem aí para Deus. É isso que a gente vê aqui. A fidelidade de Deus para com um povo que é infiel. Até o último fio de cabelo esse povo é infiel. Mas Deus sempre permanece fiel. Sempre permanece fiel. A gente pode ler Deuteronômio 6. Até o pessoal vai colocar aqui na tela. Deuteronômio 6, do 10 ao 13. Até vou puxar aqui também para a gente estar lendo. Deuteronômio 6, do 10 ao 13, diz assim. O Senhor... Olha aqui, isso aqui é muito antes de tudo isso acontecer, tá, gente? Muito antes. É Moisés que está dizendo isso aqui ainda. É Moisés que está liderando o povo. O Senhor, o seu Deus, os conduzirá à terra que jurou aos seus antepassados, Abraão, Isaque e Jacó. Dar a vocês terra com grandes e boas cidades que vocês não construíram, com casas cheias de tudo que há de melhor, de coisas que vocês não produziram, com cisternas que vocês não cavaram, com vinhas e oliveiras que vocês não plantaram. E ele continua. Quando isso acontecer e vocês comerem e ficarem satisfeitos, tenham cuidado. Não esqueçam o Senhor que os tirou do Egito, da terra da escravidão. Temam o Senhor, seu Deus, e só a Ele prestem culto e jurem somente pelo seu nome. Vocês conseguem ver que o discurso está bem alinhado? Moisés falou isso aqui muito tempo antes, e Josué, lá no final da conquista da terra, está dizendo as mesmas coisas. Está dizendo, povo, gente, vocês lembram que Moisés falou para nós, que Deus disse para ele, que a gente ia ter uma terra que nós íamos conquistar cidades, íamos morar em casas que nós não construímos, cisternas que nós não cavamos, nós vamos ter tudo do bom e do melhor. Mas lembrem-se, não se esqueçam do Senhor. Não se esqueçam de quem conquistou essa terra por vocês. E o discurso de Josué vai na mesma linha. Na mesma linha. E aí, voltando lá para Josué, percebam como toda essa história que Josué resumiu, esses 500 anos aí, quem que é o ator principal desse filme? Porque isso aqui dá uma novela fenomenal. Tem muita história aí. E se a gente parar para pensar que isso aqui é uma história, um filme, um enredo, quem que é o ator principal de toda essa história? Todos os pontos, é Deus que faz alguma coisa que conduz esse povo. A gente pode dizer, dos versículos 2 a 4, a gente pode ver como Deus chamou Abraão, como cuidou de Isaque, de Jacó, como Deus chama Abraão e como ele capacita Abraão a crer no verdadeiro Deus. Nos versículos de 5 a 7, a gente vê a história do Êxodo, de como eles saíram do Egito, de como eles foram libertados da terra da escravidão. Nos versículos de 8 a 10, a gente vê as vitórias na Transjordânia. A gente vê como Deus trouxe triunfo para esse povo antes ainda de atravessar o Jordão e entrar na terra prometida. Como Deus os fez permanecer firmes nessa batalha, para triunfar sobre os povos que eram maiores do que eles. Nos versículos de 11 a 13, a gente vê a conquista da terra prometida. Como o próprio Deus conquistou a terra. Não foram eles, foi Deus. Deus inicia a sua obra em Israel ao capacitar Abraão a crer e adorar a Deus, a adorar somente a Deus. E essa história culmina lá no final, 500 anos depois, no recebimento da terra prometida como dádiva, como presente de Deus. Presente. Do início ao fim, a obra toda é de Deus. Vocês não vê aqui as pessoas sendo exaltadas, a gente vê Deus sendo exaltado porque Ele que fez tudo. Deus fez tudo.
É tudo graça dele, é misericórdia dele para com um povo que é infiel. Mas Deus é fiel às suas promessas. Ele prometeu a Abraão e ele cumpriu. Ele deu a terra para esse povo infiel. E quando a gente olha para essa história, todo esse pano de fundo nada mais é do que uma sombra daquilo que iria acontecer e alcançar o seu ápice em Cristo Jesus. Talvez você possa estar perguntando, tá, mas Ariel, não tem nada a ver, Josué é muito tempo antes de Jesus, o que tu tá linkando Josué com Jesus? Tá viajando? Mas não, gente, tudo isso é uma sombra daquilo que ia acontecer. E quando eu falo uma sombra, é no seguinte sentido, quando a gente, aqui tem a luz, aqui poucos vão ver minha sombra aqui, né? Mas se tiver uma luz aqui projetada contra mim, né, uma luz aqui na frente, vocês vão olhar lá atrás e vocês vão ver a minha sombra. Vocês vão ver que tem uma pessoa que, talvez vocês até vão identificar que é um homem, que está um pouquinho acima do peso. Vocês vão ver essas coisas, vocês vão ver que tem uma pessoa ali que está mexendo, e que está falando, que está gesticulando. Mas se vocês olharem para a sombra e perguntarem para vocês qual que é a cor dos olhos do cara que está na sombra, vocês não sabem. Só se vocês olharem para mim. Mas se vocês olharem para a sombra, vocês veem que tem alguma coisa lá, mas não dá para identificar muito bem o que é. Dá para ver mais ou menos. Tem uma coisa lá, mas não sei o que é. E quando a gente olha para a história de Israel, para essa história que Josué contou resumidamente em 13 versículos, a gente vê uma sombra daquilo que vai acontecer de fato em Jesus Cristo. E aí, quer que eu prove para vocês? Vamos ler Efésios 2, do 8 ao 10. Segurem em Josué. Nós vamos ler aqui em Efésios, depois a gente vai voltar lá para Josué. Efésios 2, do 8 ao 10. Lembrem que Deus falou, não foi a flecha, não foi a espada e o arco de vocês que conquistaram. Fui eu que dei a terra para vocês. Efésios 2, 8 diz assim, pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. Isso não vem de vocês, é um dom de Deus. Não por obras para que ninguém se glorie, porque somos criação de Deus realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou antes para nós as praticarmos. Tudo isso aqui, toda essa conquista da terra aponta para uma terra que nós vamos receber, que é muito melhor. Deus nos capacita a crer verdadeiramente no Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, Cristo Jesus. O que Deus fez com Abraão? Deus deu fé a Abraão para ele abandonar tudo, largar a sua parentela e ir para uma terra que ele não conhece. Deus capacita Abraão a crer e Deus nos dá. Deus nos resgata da escravidão. Assim como Deus resgatou o povo lá da escravidão do Egito, Deus nos liberta da escravidão do pecado através de Jesus Cristo, do seu sangue precioso que paga o preço do nosso pecado, nos livra da escravidão. Deus nos capacita a permanecer firmes nas batalhas, assim como ele capacitou o povo a permanecer firme nas batalhas. Mesmo em menor número, Deus capacitou aquele povo. E Deus nos capacita a permanecer de pé. Deus nos capacita a ser soldados nas trincheiras de uma guerra, que nós estamos em menor número. E assim como Deus conquistou uma terra para o povo de Israel, Deus conquistou uma terra para nós. Aliás, novos céus, nova terra. Para aqueles que creem por meio da loucura da pregação, Jesus Cristo nos oferece a nova Jerusalém. A gente vai receber lá na eternidade. Quando eu falo que isso é uma sombra, é porque isso está apontando para algo maior e que acontece em Jesus Cristo. Essa é a fidelidade de Deus para com o povo de Israel, que aponta para o ápice da obra consumada por Deus em Cristo Jesus na cruz do Calvário. Lembre-se de que Deus é fiel, as suas promessas não falham. Ele prometeu a Abraão lá em Gênesis 12. E aí, a gente também pode ler Gênesis 12. Pode botar aqui na tela, Léo. Diz assim, Deus falando para Abraão, lá em Gênesis 12. Farei de você um grande povo e o abençoarei. Tornarei famoso o seu nome e você será uma bênção. Abençoarei os que o abençoarem e amaldiçoarei os que o amaldiçoarem. E por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados. Ele prometeu que todos os povos da terra seriam abençoados. E o motivo da gente estar aqui, usufruindo de uma salvação que nós recebemos, de uma terra nova que nós não merecemos, é o cumprimento dessa promessa para Abraão. Abraão não merece, Abraão não é digno, mas ele recebeu essa promessa e Deus foi capaz de cumprir. Ele cumpre nas nossas vidas aqui, novos céus e nova terra. E aí a gente vai então para talvez o que seja uma das coisas mais importantes desse texto, que é justamente depois Josué confrontando esse povo. Ele disse, olha, Deus falou todas essas coisas. E aí no versículo 14 e no versículo 15 ele diz assim, agora temam ao Senhor e sirvam-no com integridade e fidelidade. Joguem fora os deuses que os seus antepassados adoraram além do Eufrates e no Egito e sirvam ao Senhor.
Se porém não agrada a vocês a servir ao Senhor, escolham hoje a quem irão servir. Se aos deuses que seus antepassados serviam além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra vocês estão vivendo. Mas eu e minha família serviremos ao Senhor. Algumas versões vão dizer, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Mas a questão aqui é que a gente tem que servir ao Senhor com integridade e com fidelidade. Fidelidade. Lembrem que Deus é fiel, mas aquele povo até ali foi várias e várias vezes infiel. Várias vezes. E não foi só uma pessoa, não foi só duas pessoas, mas era todo o povo. Todo o povo. Isso aqui me lembra de novo Efésios. Desculpa eu falar de Efésios sempre, mas é que eu fiquei tanto tempo lendo Efésios que toda hora me vinha um versículo de Efésios na cabeça. Mas lá em Efésios 4 ele vai dizer assim, vivam de maneira digna da vocação que vocês receberam. E lembrem, Josué está dizendo para o povo, Deus fez tudo isso para vocês. Então sejam fiéis, vivam com integridade. Vivam de maneira digna da vocação que vocês receberam. Os presentes que vocês receberam agora vivam com fidelidade a esse Deus que é fiel. Assim como Deus é fiel com vocês, sejam fiéis também. Sigam o seu exemplo, vivam de maneira íntegra. Obedeçam aos seus preceitos, às suas leis. Não para receber algo em troca. Deus aqui não está usando de uma moeda de troca. Me obedeçam porque aí vocês vão ganhar outras coisas. Lembrem que nos 13 primeiros versículos, Josué fala, Deus já fez isso. Deus já fez tudo por vocês. Agora, como resultado, agradeçam. Sejam obedientes com o coração grato por tudo que Deus fez. Por tudo o que Deus fez. E logo depois, a gente tem uma declaração que talvez é mais forte ainda, uma declaração solene dizendo, abandonem a idolatria de vocês. Abandonem a idolatria. Se vocês querem servir ao Senhor, escolham agora a quem vocês servirão. Não é amanhã, não é depois de amanhã. Josué está dizendo, escolham agora se vocês vão adorar os deuses dos seus antepassados ou dos povos que estão aí junto com vocês, ao redor de vocês. É agora, é para decidir agora, não é para amanhã. Antes de vir para cá, eu estava ouvindo uma música, que eu já conheço ela, mas tem uma frase que sempre me impactou e ela fez muito sentido, pensando em tudo isso, que a frase da música diz assim, mas não escolher, escolha. Josué está dizendo assim, é para escolher, gente, para onde que vocês vão. Deus fez tudo isso por vocês. Para onde vocês vão agora? O que vocês vão fazer? Mas lembre-se, não escolher, se vocês ficarem na mesma, isso também é uma escolha. Quer dizer que vocês não vão para lugar nenhum. E que o Deus misericordioso que salvou vocês não está sendo adorado. Simples assim. Simples assim. O intuito de Josué não é incentivar o povo a idolatrar outros ídolos, outros deuses, né? Deuses com letra minúscula, né? Não é esse o sentido. Mas é justamente incentivar eles a escolherem, de fato, quem é o Deus deles. Mesmo que eles sejam minoria. E não é à toa que Josué, ele fala uma das frases ali, que é a frase mais importante para nós, que a gente tem lá na porta da nossa casa, que é, nós e nossa casa serviremos ao Senhor. Ele fala, vocês podem ir para lá, vocês podem ir para o outro lado, mas eu e a minha casa, eu e a minha família, a gente vai servir a Deus. Olha tudo que ele fez. Vocês podem ir para lá, vocês podem ir para outro lado, vocês podem adorar outros deuses, mas eu e a minha família, nós vamos adorar o Senhor. Tem uma frase aqui de um comentarista de Josué, ele diz assim, para o cristão, a declaração de Josué é um modelo de como alguém pode dar testemunho da sua fé, mesmo quando isso significa posicionar-se contra a maioria. Josué está dizendo assim, gente, se vocês aqui que são milhares de pessoas, se vocês se desviarem da fé de vocês, não me importa, eu vou continuar nadando contra a maré, vou continuar seguindo a Deus. E aí o que eu queria dizer para vocês aqui na frente é assumindo esse mesmo voto. Se vocês adorarem outros deuses, pouco importa. Se vocês abandonarem a fé de vocês, pouco importa. Eu e a minha casa, nós serviremos ao Senhor. Se vocês se voltarem para outros deuses, se vocês abandonarem a fé e falarem daqui a 10 anos que Deus nem existe, não me importa. Eu e a minha família, nós serviremos ao Senhor. Esse é o compromisso que nós temos que ter. Assim como Josué diz ao povo como exemplo para dizer, gente, eu vou seguir, façam o mesmo. E quando a gente segue o texto, o povo repete as mesmas coisas. Olha o que diz ali dos versículos 16 até o 25, que a gente vai ver, né? Então o povo respondeu, longe de nós abandonar ao Senhor para servir a outros deuses. Foi o próprio Senhor, o nosso Deus, que nos tirou a nós e nossos pais do Egito, daquela terra de escravidão, e realizou aquelas grandes maravilhas diante dos nossos olhos. Ele nos protegeu no caminho entre as nações pelas quais passamos. Além disso, o Senhor expulsou diante de nós todas as nações, inclusive os amorreus, que viviam nessa terra. Nós também serviremos ao Senhor, porque Ele é o nosso Deus. O que nós cantamos antes? Tinha uma música com um título bem importante. Este é o nosso Deus. É muito significativo isso. Porque
Mesmo que o mundo esteja desabando, mesmo que todos ao nosso redor falem que não vale a pena seguir a Deus, nós serviremos ao Senhor. Nós seguiremos a Deus. É aí que a gente se depara com a resposta de todo o povo. E se atentem para os detalhes do texto, porque, embora, se vocês lerem todo o livro de Josué, vocês vão ver que logo no início Deus encoraja Josué, inclusive, porque ele está com medo, ele está com uma missão muito difícil. E ele crê naquilo que Deus está falando e todo o povo vai com ele. Eles vão para várias e várias guerras, várias e várias batalhas. E aparentemente eles estão obedecendo a Deus. Eles estão servindo a Deus em tudo aquilo que eles fazem. Eles estão, assim, cumprindo todas as leis conforme dizia o manual. Só que, reparem no versículo 23. Disse Josué, agora então, joguem fora os deuses estrangeiros que estão com vocês e voltem-se de coração para o Senhor, o Deus de Israel. Parece que o povo todo é bonitinho, né? Ninguém erra, tá tudo certinho, eles obedeceram Deus até aqui. E aí Josué no final ele fala, gente, vocês têm a cara de pau de tudo que Deus está fazendo, vocês ainda têm ídolo dentro da casa de vocês. Vocês ainda têm a audácia de afrontar a Deus. Olha o que Deus fez por vocês aqui, 500 anos de história, Deus fazendo isso. Vocês viram com os seus próprios olhos. E vocês insistem em ter estátuas nas casas de vocês e se ajoelharem diante de outros deuses. A idolatria ainda era recorrente dentro daquele povo. Vejam, Deus é fiel com um povo que é infiel. Deus é fiel com um povo infiel. Isso mostra que não são só as obras que importam, mas também importa o coração. Quando a gente vai lá para o Sermão do Monte de Jesus, Jesus vai no coração das pessoas, ele não vai só no externo. Vocês podem estar guerreando batalhas em nome de Deus, mas se o coração de vocês, depois quando volta da guerra, vocês vão lá e se ajoelham diante de outros deuses, o que importa? O que importa? Não é à toa que toda vez que algum profeta vai falar sobre idolatria, normalmente ele faz um link com prostituição. Não é à toa. Porque esse vínculo de Deus com o casamento, e a gente vê em várias vezes os escritores da Bíblia, usando esse exemplo que a fidelidade a Deus é como um casamento. Cristo e a igreja. Nós vemos diversas vezes esse exemplo de como a fidelidade a Deus e como Deus é fiel é como um casamento. Não tem espaço para outros. Aliás, quando a gente casa, a coisa mais importante daquela cerimônia ali é os votos de um para com o outro. Dizer assim, eu vou ser fiel até o último dia da minha vida. Seja na saúde, na doença, seja na dor, seja na pobreza, na riqueza. Não importa, eu serei fiel. O que mais importa é aquele compromisso. E aquele povo, várias e várias vezes, tem se prostituído com outros deuses. Tem abandonado a sua fidelidade com Deus para viver uma idolatria falsa, com deuses falsos. Esse povo é infiel. A gente precisa entender que essas palavras que eles estão assumindo aqui, a gente precisa dizer elas, mas nós precisamos viver na prática isso. Não é só algo da boca para fora. Quando a gente fala do louvor, que não é só música que a gente canta aqui, e que depois que saiu da porta, tanto faz, tanto fez. Não é assim, gente. Nosso compromisso tem que ser com a nossa boca, mas também com o nosso coração, as nossas atitudes, mostrando aquilo que está dentro do nosso coração. E essa resposta do povo, ela é uma resposta particular. Assim como a resposta de Josué no versículo 15. Ele fala, vocês façam o que vocês quiserem, mas eu e minha casa nós vamos servir o Senhor. E esse é um pedido para todo o povo fazer. Ninguém pode assumir um compromisso pela família do outro ou pelo outro. Ninguém pode fazer isso. Somente pela sua própria vida, pela sua própria família. Assim, o compromisso que assumimos no casamento, assim é como é o compromisso no casamento. Eu não posso assumir que outra pessoa num outro casamento vai ser fiel, mas eu posso assumir que eu vou ser fiel. É um compromisso de fidelidade e exclusividade um para com o outro. A resposta do povo a esse pacto de fidelidade a Deus, reconhecendo a sua bondade e misericórdia desde o chamado de Abraão, Isaac, Jacó até a conquista da terra prometida. Essa é a resposta. Nós seremos fiéis. Esse é o nosso Deus. Ele nos livrou do poder dos egípcios. Ele nos fez vencer várias batalhas. Esse pacto que o povo de Israel assume de ser obediente ao Senhor é muito similar àquilo que acontece na nossa conversão. Livres da escravidão do pecado, agora a gente se coloca de livre e espontânea vontade aos pés da cruz para sermos escravos de Cristo, porque nós queremos, não porque nós somos impostos a isso pelo pecado. Antes, nós não tínhamos escolha. Nós éramos escravos e não tinha o que fazer. Agora nós queremos servir a Deus e nós nos colocamos aos pés da cruz
para obedecermos somente a Ele, independente da situação. Mas é aí que agora, essa pergunta que Josué faz para esse povo, ela se volta para nós aqui. Ela se volta para a gente. Quem nós serviremos? Quem a gente vai servir? Nós serviremos aos deuses dos nossos antepassados? Aí você pode parar para pensar. Talvez você veio de família católica, você pode pensar nos santos, que aí você talvez cultuava no passado. Ah, eu vou lá no domingo na Aliança, mas uma vez por ano eu vou para Caravaggio. Vai que? Você tem que escolher. É agora, não é para amanhã. Quem que você vai servir? Talvez os orixás que você viu da sua família que cultuava há tanto tempo atrás? Ou talvez você vai seguir os deuses dos povos que estão ao redor de você. Talvez você quer adorar o seu próprio bem-estar. Tá tudo certo, eu vou lá no domingo, isso já é o suficiente para mim. E aí já estou com os pecados perdoados, porque eu vou todo domingo. Eu não falto, eu chego no horário, tá tudo certo. Eu não preciso fazer mais nada, só ir no domingo. Talvez você está adorando o seu próprio dinheiro. Talvez está adorando o próprio dinheiro. Semana passada nós falamos aqui sobre ofertas, né? Poxa, eu não vou ajudar na aliança porque suei tanto por causa desse dinheiro. Talvez é amor ao dinheiro. Talvez você só trabalha para ter mais e mais e mais e mais e mais. Talvez você quer fama, você quer que as pessoas falem bem de você. Quem que você vai adorar? Os deuses dos seus antepassados ou os deuses dos povos que estão ao redor de você? Ou a gente vai adorar o Senhor, como Josué disse? O que a gente vai fazer? Até quando você esconderá os ídolos do seu coração? Lembra que o povo estava ali vendo tudo isso e eles tinham ainda idolatria. Até quando a gente vai esconder os ídolos do nosso coração? Até quando a gente vai servir a Deus no meio da multidão? Aqui tá tudo legal. Nossa, olha só, eu ergo a mão no louvor. Eu bato palma. Eu canto alto. Mas aí eu vou para minha casa, distante da vista de todo mundo, e eu vou adorar um Deus falso. Quem você vai adorar? Até quando? Até quando a gente vai adorar outros deuses? A gente vai idolatrar deuses falsos ao invés do Deus verdadeiro. Se você faz tudo isso, eu te convido a se arrepender da sua infidelidade com Deus. Se arrependa da infidelidade com Deus e assuma hoje, o compromisso de servir ao Senhor, você e a sua casa, assim como Josué fez. E a gente vê no final da história de Josué, um pouquinho antes dele morrer, ele fala, Josué, servo do Senhor. Josué falou isso e ele foi servo até o último dia da vida dele. E talvez você possa ficar ainda pensando, poxa, mas isso é tão distante. O que tem a ver Israel? O que tem a ver Josué comigo? Poxa, agora já tem Jesus, né? Que está falando de uma terra prometida, o que tem a ver comigo? E aí, eu quero te dizer que existem algumas coincidências, e que eu creio que elas não são coincidências, mas elas fazem total diferença para nós. Eu não sei se você sabe, mas o nome de Josué é o mesmo nome de Jesus. É o mesmo nome. Não existe diferença nenhuma palavra. Nenhuma letra. É exatamente o mesmo nome. A gente só chama de Jesus para diferenciar que é Jesus. Mas o nome é o mesmo. Na língua original é o mesmo nome. E por que eu digo que existem coincidências que elas não são tão coincidências, mas elas são propositais? Porque Deus usa Josué como servo para pegar um povo e fazer eles conquistarem uma terra que eles não merecem. Uma terra que eles não plantaram nada. Cidades que eles não construíram. Deus entra nessa terra e usa Josué para conquistar essa terra. Deus usa Josué. E a questão é que nós temos um Josué muito maior do que esse Josué que a gente leu aqui. O nosso Josué, ele nos libertou da escravidão do pecado. Esse Josué nos chamou para crer verdadeiramente no Deus verdadeiro. Esse Josué derramou seu sangue precioso numa cruz. Esse Josué conquistou uma nova terra para todos nós. A gente tem que viver de maneira digna dessa vocação que nós recebemos. Não pode passar despercebido. Jesus conquistou tudo isso para nós. Aquele que é maior que Josué, aquele que conquistou a terra, ele morreu por nós. E que assim como esse Josué que nós lemos aqui, falou, obedeçam com fidelidade e integridade. Jesus nos chama a fazer o mesmo. Que possamos fazer isso por amor, porque nós tememos o nome de Deus. Porque nós e a nossa casa serviremos ao Senhor. Seja onde for. Seja se os outros abandonarem a fé, nós e nossa casa serviremos ao Senhor. Porque esse povo recebeu uma terra daqui. Nós recebemos uma terra do céu. E isso é infinitamente maior do que tudo aquilo que aquele Israel recebeu. Que possamos ser gratos a Deus sempre e ser obedientes a quem Ele é. Vamos orar? Senhor, nosso Deus, obrigado porque a Tua fidelidade dura para sempre. Senhor, nós somos um povo infiel, Deus. Quantas vezes nós pecamos contra o Senhor?
Quantas vezes nós idolatramos outras coisas que não são o Senhor. Perdão, Deus, porque nós somos falhos e porque nós nos rebelamos contra Ti, mesmo que mesmo que a gente já tenha visto a Tua mão agindo diante dos nossos olhos. O Senhor abriu o mar diante daquele povo infiel. O Senhor já fez tantas coisas. Quantas doenças o Senhor já nos curou. Quantos livramentos o Senhor já trouxe a nós. E nós insistimos em ser infiéis. Perdoa, Pai, as nossas falhas. Perdão, Pai, porque nós somos um povo que é rebelde, que insiste no pecado. Transforma o nosso coração, Deus, para que nós sejamos fiéis ao Senhor, íntegros, sem falha, assim como Cristo, nosso verdadeiro Josué, que nos conquistou uma vida eterna. Não permita, Deus, que vivamos idolatria, que a nossa vida seja voltada para o Senhor todos os dias que vivemos aqui. E que no final dos nossos dias, possamos ser chamados pelo nosso nome junto com o servo do Senhor. Esse é o nosso desejo, em nome de Jesus Cristo. Amém.